A jornada cristã está profundamente enraizada em dois conceitos que, embora muitas vezes mencionados juntos, têm significados distintos e profundos: graça e misericórdia. Ambos fluem do coração de Deus e revelam o seu caráter amoroso, compassivo e justo. Para compreender verdadeiramente o plano de salvação, a vida cristã e o relacionamento com o Pai, é essencial entender o que significam essas duas palavras. Graça é o favor imerecido de Deus. É quando Ele nos concede aquilo que não merecemos. Somos pecadores, falhos, e por justiça, merecedores da separação eterna. Mas, pela graça, Deus nos oferece vida, salvação e reconciliação com Ele. É um presente dado por amor, não por mérito. Como está escrito em Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Misericórdia, por outro lado, é Deus não nos dar o castigo que merecemos. É o seu coração compassivo nos poupando da condenação. É quando, em vez de aplicar a justiça com todo o seu rigor, Ele escolhe perdoar, ter paciência, suportar nossas fraquezas. Lamentações 3, 22 e 23 nos lembra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Enquanto a graça nos concede o que não merecemos, salvação, paz, presença de Deus, a misericórdia nos livra do que merecíamos: condenação, separação, juízo. Ambas se manifestam juntas na cruz de Cristo. A graça no sacrifício oferecido, a misericórdia no perdão concedido. Imagine um tribunal. Um réu culpado, condenado. A justiça exigiria a sentença, mas o juiz comovido desce do seu lugar, assume o lugar do réu e paga a pena. Isso é o que Cristo fez por nós. A cruz é o lugar onde a graça e a misericórdia se encontram de forma plena, poderosa e eterna. Essa revelação deve nos quebrantar. Somos chamados a viver conscientes dessa realidade, não apenas recebendo, mas também refletindo esses atributos divinos. O cristão que compreende a graça se torna humilde. O que experimenta a misericórdia se torna compassivo. Neste estudo, vamos explorar como a graça e a misericórdia se manifestam desde o Gênesis até o Apocalipse. Na vida de personagens bíblicos, na doutrina da salvação, no relacionamento com o próximo e na nossa missão no mundo. Vamos entender como viver uma fé enraizada na gratidão, sem culpa, mas com responsabilidade, sem arrogância, mas com reverência, sem medo, mas com temor. E nesta primeira etapa, o convite é: olhe para a cruz, reflita sobre o que Deus fez por você. Não foi por merecimento, foi por amor, graça, misericórdia. Duas faces do mesmo coração, o coração do Pai. Que o Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento para discernirmos a profundidade dessas verdades e sejamos transformados por elas. Para compreendermos a graça e a misericórdia de Deus em sua plenitude, precisamos voltar ao início, ao Gênesis. Lá encontramos o primeiro vislumbre do amor incondicional de Deus, mesmo diante da rebelião humana. Deus cria todas as coisas com perfeição. Cada detalhe do universo foi pensado com propósito. E no auge da criação, Deus forma o ser humano à sua imagem e semelhança. Adão e Eva não fizeram nada para merecer esse privilégio. Tudo o que receberam, o jardim, o sopro da vida, a comunhão direta com Deus, era graça. O Éden era um lugar onde a graça era vivida diariamente. Mas quando o pecado entrou no mundo por meio da desobediência, houve uma ruptura. Adão e Eva escolheram desviar-se da vontade divina. Nesse momento, a justiça exigia a separação, julgamento, morte. Porém, mesmo nesse cenário sombrio, a graça e a misericórdia se manifestam. Deus não os destruiu,
Ele os buscou. Ele os cobriu com peles, um ato simbólico que aponta para o sacrifício que seria necessário para cobrir a vergonha do pecado. Ele os expulsou do jardim, sim, mas isso foi misericórdia. Permanecer no Éden com acesso à árvore da vida em estado de rebelião seria condenação eterna. Deus os afasta, mas com um plano de redenção já em andamento. Em Gênesis 3:15, encontramos a primeira promessa messiânica. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é a promessa da cruz. Desde o início, Deus revelou que haveria um caminho de volta. A graça já estava escrita na história da humanidade antes mesmo da queda. A misericórdia já era parte do plano antes do erro. Isso nos mostra que a essência de Deus não é julgamento, mas amor. Ele é justo, sim, mas é um pai que prefere restaurar do que punir. O mesmo padrão se repete em toda a história bíblica. O homem peca, Deus confronta, o juízo se aproxima, mas a graça se manifesta. Veja o caso de Caim. Ele mata o próprio irmão, e ainda assim, Deus coloca um sinal sobre ele para que ninguém o matasse. Isso é misericórdia. No dilúvio, Deus dá a Noé um aviso, um tempo para construir a arca e convida todos para o arrependimento. Novamente, a justiça se aproxima, mas a misericórdia oferece uma saída. A graça constrói a arca, a misericórdia fecha a porta no tempo certo. Podemos concluir que, desde o princípio, a graça não é um plano B, ela é parte da identidade de Deus. E a misericórdia é a forma como ele lida com nossa fragilidade. Ele não está esperando nossa perfeição, mas sim nossa disposição de andar com ele. Você não precisa esconder suas falhas de Deus. O mesmo Deus que cobriu Adão e Eva deseja cobrir sua vergonha com vestes de justiça. O mesmo Deus que ofereceu um plano de salvação no Gênesis oferece hoje a você nova vida em Cristo. Quando muitos pensam no Antigo Testamento, imaginam um Deus severo, que julga com firmeza e impõe leis rígidas. No entanto, ao olhar com mais atenção, percebemos que a graça e a misericórdia de Deus permeiam todas as páginas dessa aliança antiga. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Pai compassivo revelado em Jesus Cristo. A chamada de Abraão é um exemplo claro de graça. Deus escolhe um homem pagão em meio a uma terra idólatra e faz com ele uma aliança. Não havia mérito algum em Abraão. Não há menção de boas obras anteriores, nem de devoção especial. Foi pura graça. Em Gênesis 12, 1-3, Deus disse que faria dele uma grande nação e que por meio de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa promessa é, na verdade, o prenúncio do Messias, que viria a trazer redenção. A graça também se manifesta no relacionamento de Deus com o povo de Israel. Mesmo após tantos momentos de murmuração, idolatria e desobediência, Deus não rompeu sua aliança. A travessia do deserto foi marcada por provisões milagrosas. O maná que caía do céu, a água que brotava da rocha, a nuvem e a coluna de fogo que guiavam o caminho. O povo era rebelde, mas Deus era constante. Isso é misericórdia. E quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei, o povo, no acampamento, constrói um bezerro de ouro, uma ofensa direta ao Deus que os libertou do Egito. Mesmo assim, quando Moisés intercede, Deus responde com perdão. Em Êxodo 34, 6 e 7, ele se revela com estas palavras: Senhor, Senhor Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade e fidelidade, que guarda a misericórdia por milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Esse versículo é um dos mais importantes do Antigo Testamento sobre o caráter de Deus. Ele não é apenas justo, ele é profundamente misericordioso.
Ao longo da história dos reis e dos profetas, vemos esse mesmo padrão. Deus envia advertências, levanta profetas, estende a mão, clama pelo arrependimento. O livro de Jonas, por exemplo, é uma história sobre a graça escandalosa de Deus com os ninivitas, um povo cruel, violento, inimigo de Israel. E ainda assim, Deus os perdoa quando se arrependem. O profeta Oséias é chamado para casar-se com uma mulher adúltera como símbolo do amor de Deus por um povo infiel. Em todo o Antigo Testamento, Deus é como um pai que chama de volta ao filho rebelde, como um noivo que ama uma noiva ingrata, como um pastor que busca a ovelha perdida. Portanto, a graça não começa com o Novo Testamento. Ela é o fio condutor da história bíblica. Deus sempre foi gracioso, sempre foi misericordioso, sempre buscou restaurar, mesmo quando o povo não merecia. Se você já pensou que falhou demais para receber o amor de Deus, lembre-se do povo de Israel. Lembre-se de Davi, que adulterou e mandou matar. Lembre-se de Elias, que quis desistir da vida. Lembre-se de homens e mulheres quebrados, que foram alcançados, curados e restaurados pela graça e misericórdia do Senhor. A aliança antiga prepara o caminho para a nova. A graça é o alicerce sobre o qual Deus sempre edificou o seu plano. E essa graça está disponível para nós aqui e agora. Se até aqui vimos a graça e a misericórdia de Deus sendo reveladas em figuras, promessas e sombras, agora no Novo Testamento, a graça se manifesta em pessoa, Jesus Cristo. Ele é a encarnação do amor de Deus. É o Verbo que se fez carne, habitou entre nós e nos mostrou o rosto misericordioso do Pai. João 1,14 nos diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." E mais adiante no verso 17: "Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo." A vinda de Jesus não foi apenas um evento histórico, foi uma revolução divina. Deus não enviou um anjo, nem apenas uma palavra escrita. Ele próprio veio ao nosso encontro. Ele pisou no chão que nós pisamos, experimentou a dor que sentimos, viveu entre os pobres, os desprezados, os pecadores. A graça não ficou distante, ela se aproximou. Cada gesto de Jesus revelava misericórdia. Ele tocava os leprosos, comia com os rejeitados, ouvia os quebrados. Sua presença curava o corpo, mas também restaurava a alma. Ele não apenas perdoava, ele acolhia. Ele não apenas ensinava, ele libertava. Um dos momentos mais marcantes é o encontro com a mulher adúltera, em João 8. Os fariseus a levaram até Jesus esperando uma condenação conforme a lei. Mas Jesus, cheio de graça, diz: "Quem de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra." E depois, ao ficar a sós com ela, declara: "Eu também não a condeno. Vá e não peque mais." Essa frase resume o equilíbrio perfeito entre graça e verdade. Jesus não ignora o pecado, mas oferece perdão e uma nova chance. Ele mostra que a misericórdia não é conivência, mas redenção. Outro exemplo é o ladrão na cruz. Em seus últimos momentos de vida, reconhece a realeza de Cristo e suplica: "Lembra-te de mim quando entrares no teu reino." A resposta de Jesus é imediata e cheia de compaixão: "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso." Esse é o Evangelho. Essa é a graça. Não se trata de merecimento, mas de fé em um Salvador gracioso. Cristo também demonstrou misericórdia ao olhar para as multidões como ovelha sem pastor, ao chorar por Jerusalém, ao perdoar seus algozes na cruz dizendo: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Tudo em Jesus é graça. Tudo em Jesus é misericórdia. Ele veio não para condenar, mas para salvar. Ele não apenas falou sobre amor, ele o viveu até as últimas consequências. E ao morrer na cruz, ele levou sobre si a nossa culpa, o nosso castigo, a nossa vergonha.
A cruz é o ápice da misericórdia divina. E mais, a ressurreição é o triunfo da graça. Ela nos garante que o sacrifício foi aceito, que o caminho foi aberto e que a vida abundante está disponível para todos que creem. A mensagem do Evangelho é clara. Deus não está com os braços cruzados esperando sua perfeição. Ele está com os braços abertos, oferecendo reconciliação. Jesus é a prova viva de que Deus prefere restaurar a destruir, salvar a condenar, amar a rejeitar. Por isso, receba essa graça. Não lute por merecimento, creia, abrace, seja transformado. Ao lermos as cartas do apóstolo Paulo, encontramos uma compreensão profunda e apaixonada sobre o que é a graça de Deus. Para Paulo, a graça não é apenas um conceito teológico, é a base de toda a vida cristã. Ele mesmo experimentou a misericórdia divina de maneira radical e pessoal. Antes de ser apóstolo, Paulo era Saulo, um perseguidor da igreja, alguém que consentia na morte de cristãos, que respirava ameaças contra os seguidores de Jesus. Mas, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com a graça. Jesus o confronta com amor, o derruba do cavalo e o chama para uma nova vida. Não havia mérito, era só misericórdia, era só graça. É por isso que, em quase todas as suas cartas, Paulo começa com a saudação: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Para ele, tudo começa com graça. Em Romanos 3, 23 e 24, ele escreve: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aqui está o coração do Evangelho. Todos pecaram, mas todos podem ser justificados, não por obras, não por esforços humanos, mas gratuitamente, pela graça. A justificação pela fé é uma das doutrinas centrais do cristianismo. Significa que, quando cremos em Cristo, somos declarados justos diante de Deus. Não porque nos tornamos perfeitos, mas porque recebemos a justiça de Jesus em nosso lugar. Isso é graça. É Deus olhando para nós e vendo a perfeição do seu Filho. Paulo também deixa claro que essa graça transforma. Não é uma permissão para viver no pecado, mas um poder para vencer o pecado. Em Tito 2, 11 e 12, ele escreve: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de forma sensata, justa e piedosa nesta era presente. A graça não é apenas um ponto de partida, é o caminho inteiro. Ela nos salva, nos sustenta, nos ensina, nos fortalece, nos amadurece. A vida cristã não é movida por medo, mas por gratidão. Não é baseada na culpa, mas na fé. O combustível do discípulo de Cristo é a graça, derramada sobre ele todos os dias. E é justamente por isso que Paulo também fala da misericórdia de Deus com tanto fervor. Em 1 Timóteo 1,16, ele declara: mas por isso me foi concedida misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência. Ele sabia que não era digno, mas foi alcançado. Paulo é a prova de que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Nenhum passado é tão sujo que não possa ser limpo. Nenhuma alma está tão distante que não possa ser trazida de volta. A misericórdia de Deus não se limita aos mansos e piedosos. Ela alcança também os perseguidores, os violentos, os pecadores confessos. Descanse nessa verdade. Você foi justificado pela graça. E a graça de Deus é suficiente para te sustentar até o fim. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas comuns que foram transformadas por um encontro com a misericórdia de Deus. E essas histórias não estão ali apenas para admirarmos. Estão para nos lembrar de que o mesmo Deus que teve compaixão ontem
ainda transforma vidas hoje. Uma das mais comoventes é a de Pedro. Ele era ousado, impulsivo, cheio de boas intenções. Disse que nunca abandonaria Jesus, mas na hora da pressão o negou 3 vezes. Imaginar o peso da culpa que caiu sobre ele é doloroso. O choro amargo de Pedro após o cantar do galo revela um coração partido, decepcionado consigo mesmo. Mas o que Jesus faz após ressuscitar? Vai ao encontro de Pedro. E em João 21, ao invés de repreensão, Jesus oferece restauração. 3 vezes pergunta: Tu me amas? O mesmo número de vezes que Pedro o havia negado. E então Jesus o comissiona novamente: Apacenta as minhas ovelhas. Esse é o poder da misericórdia. Ela não apenas perdoa, ela restaura o propósito. Pedro não foi descartado, foi levantado. Aquele que caiu se tornou um dos pilares da igreja primitiva. Isso é o que Deus faz com os que falham, mas se arrependem. Outro exemplo marcante é o do filho pródigo, na parábola contada por Jesus em Lucas 15. Um jovem exige sua herança, abandona o lar, desperdiça tudo com uma vida desregrada. Quando tudo acaba, ele se vê alimentando porcos, desejando comer a comida deles. Mas então, ele decide voltar. O que ele encontra não é um pai de braços cruzados, cobrando explicações. Ele encontra um pai correndo em sua direção, abraçando-o, restaurando sua dignidade com anel, roupa nova e festa. Essa é a imagem da misericórdia divina. Ela corre ao nosso encontro antes mesmo que consigamos pedir perdão. Há ainda a história da mulher samaritana, que teve 5 maridos e vivia rejeitada por seu próprio povo. Mas Jesus vai ao seu encontro. Ele a vê, ele a escuta, ele não a julga, ele a transforma. Ela se torna uma das primeiras evangelistas da história, levando toda uma cidade a conhecer o Messias. O padrão é claro. A misericórdia de Deus alcança os caídos, restaura os rejeitados, liberta os aprisionados, cura os quebrados. Não importa se a queda foi pública, como a de Pedro, moral, como a da mulher adúltera, social, como a da samaritana, ou espiritual, como a do filho pródigo. Há misericórdia suficiente para cada um. E essa misericórdia não é apenas para o passado. Ela é nova a cada manhã. Deus não te ama menos quando você falha, nem te abandona quando você tropeça. Ele te levanta, te limpa, te chama de volta. Mas a pergunta que ecoa é: você está disposto a voltar? A misericórdia só transforma quem reconhece que precisa dela. O orgulho endurece. A humildade cura. Deus não se cansa de perdoar. Ele se alegra em restaurar. E se você acha que foi longe demais, que caiu fundo demais, lembre-se, não há lugar onde a graça de Deus não possa te alcançar, nem queda da qual Ele não possa te levantar. A graça de Deus não apenas nos perdoa, ela nos transforma. Quando recebemos a salvação em Cristo, algo profundo acontece em nosso interior. Deus não nos convida a seguir regras apenas. Ele nos dá uma nova identidade. E essa identidade é moldada pela graça e sustentada pela misericórdia. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo declara: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Muitos cristãos vivem ainda como se fossem escravos do passado, presos a erros, vergonhas, traumas e vozes de condenação. Mas a graça muda isso. Quando recebemos Jesus, recebemos também um novo nome, uma nova posição diante de Deus, um novo coração. Você não é mais definido pelos seus pecados, nem pelas suas falhas, nem pelas acusações do inimigo. Você é filho, é herdeiro, é perdoado, é justificado, é amado profundamente por Deus. Isso não é fruto de esforço pessoal, mas da graça.
Em Romanos 1:1, Paulo afirma com ousadia: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É importante entender que a graça não é licença para o pecado, mas é o poder para viver acima do pecado. É a base sobre a qual construímos uma vida de santidade, não para conquistar o amor de Deus, mas porque já o recebemos. A obediência deixa de ser um peso e se torna uma resposta de amor. Quem vive pela graça entende que não está tentando agradar a Deus para ser aceito, mas vive em santidade porque já foi aceito. Essa é uma mudança de paradigma que liberta a alma da escravidão do medo e da culpa. E a misericórdia, por sua vez, é o que nos sustenta nos dias difíceis. Mesmo depois de salvos, ainda enfrentamos lutas, ainda tropeçamos, ainda choramos. Mas a misericórdia de Deus está ali, todos os dias, renovada como o nascer do sol. Hebreus 4,16 nos convida: aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça que nos ajude no momento da necessidade. O trono de Deus não é um tribunal de condenação para o cristão. É um trono de graça, e o acesso está sempre aberto. Não há fila, não há formulário, não há burocracia. Apenas um coração sincero que se aproxima com fé. Você não precisa fingir força diante de Deus. Pode vir com fraqueza, pode vir com dúvidas, pode vir com arrependimento. Ele recebe, ele perdoa, ele restaura. A nova identidade em Cristo é um presente, e viver pela graça é caminhar todos os dias lembrando quem você é. Não um condenado tentando se salvar, mas um filho salvo aprendendo a viver como tal. A graça de Deus não é algo que recebemos para guardar apenas para nós. Ela tem um fluxo natural, entra em nós e transborda para o próximo. Uma vez alcançados pela graça, somos chamados a sermos instrumentos dela no mundo. Jesus contou uma parábola poderosa sobre isso em Mateus 18. Um servo devia uma quantia impagável ao seu senhor. O senhor, movido de compaixão, perdoa toda a dívida. Mas, logo em seguida, esse mesmo servo encontra um companheiro que lhe devia uma quantia pequena e se recusa a perdoar, lançando-o na prisão. Quando o senhor fica sabendo, fica indignado. A lição é clara. Quem foi perdoado por Deus deve viver perdoando. Quem recebeu misericórdia precisa oferecê-la. A graça recebida deve gerar graça praticada. A misericórdia vivida deve se tornar misericórdia estendida. O cristão não pode ser seletivo no amor. A cruz não faz acepção de pessoas. Cristo morreu por todos, e nós, como embaixadores do reino, somos chamados a amar, perdoar e acolher, mesmo quando parece difícil. Lucas 6,36 nos lembra: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Isso inclui perdoar ofensas, abençoar quem nos feriu, ajudar quem não pode retribuir, estender a mão sem esperar reconhecimento. É fácil ser gracioso com quem nos trata bem, mas o chamado cristão vai além. A graça se torna visível justamente quando amamos quem o mundo considera indigno. A igreja primitiva vivia isso. Em Atos 4, disse que grande graça estava sobre todos eles. Isso se refletia na generosidade, no cuidado mútuo, na unidade. A graça os fazia partilhar, caminhar juntos, curar feridas emocionais e sociais. Uma comunidade marcada pela graça é um lugar seguro, onde há espaço para confissão, cura e recomeço. Vivemos em uma sociedade marcada por cancelamentos, julgamentos e intolerância. A resposta do reino é diferente. Onde o mundo julga, a graça acolhe. Onde o mundo descarta, a misericórdia restaura. Onde o mundo exige perfeição, Deus oferece perdão. Somos chamados a ser luz em meio à escuridão. E essa luz se manifesta muitas vezes em atitudes simples: ouvir sem condenar, abraçar quem sofre, restaurar quem caiu, oferecer uma segunda chance.
Essa é a graça viva, encarnada em nossas relações diárias. Mas isso só é possível quando entendemos profundamente o quanto fomos perdoados. Quanto mais você compreende a graça que te alcançou, mais você se torna gracioso com os outros. Quanto mais você recebe a misericórdia do alto, mais naturalmente ela flui de você para o próximo. Lembre-se, você é um canal, não um reservatório. A graça que vem até você passa por você. E ao viver assim, você se torna parte ativa da transformação que Deus quer realizar no mundo. A vida cristã não é isenta de lutas, dores e desafios. Ser alcançado pela graça não significa viver sem sofrimento, mas sim viver sustentado, mesmo no meio das tempestades. A graça não nos poupa da jornada, ela nos acompanha nela. O apóstolo Paulo sabia bem o que era isso. Em 2 Coríntios 12, ele relata que enfrentava um espinho na carne, algo que o afligia profundamente. 3 vezes orou para que Deus o livrasse, mas a resposta foi outra. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa declaração é uma das mais poderosas da Escritura. Deus não retirou o espinho, mas garantiu que sua graça seria suficiente. Isso nos ensina que, muitas vezes, Deus não muda as circunstâncias imediatamente. Ele muda o nosso interior. Ele nos fortalece, ele nos sustenta, ele nos molda por meio da adversidade. E essa graça sustentadora é um milagre diário. A misericórdia também se revela nesse processo. O Salmo 23 declara: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias. Não apenas nos bons, também nos difíceis, também nos dias de perda, de dúvida, de luto, de cansaço. A misericórdia de Deus é constante, fiel, presente. Muitos acham que graça é só para o momento da conversão, mas ela também é para quando tropeçamos no caminho, quando nos sentimos fracos, quando a fé parece pequena, quando o coração está cansado. O autor de Hebreus nos encoraja. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus. A graça nos coloca na corrida, a misericórdia nos mantém correndo, e o olhar fixo em Jesus nos impede de desistir. Importante lembrar que não caminhamos sozinhos. O Espírito Santo é o Consolador, ajudador, aquele que nos conduz em verdade e nos lembra quem somos. Ele aplica a graça no íntimo do nosso ser, ele sopra esperança quando tudo parece perdido. Ele reaviva a fé, renova o ânimo, reacende o amor. E quando erramos? Quando pecamos de novo? Quando decepcionamos a nós mesmos? A resposta está em 1 João 2:1. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Graça para começar, misericórdia para prosseguir, perdão para recomeçar. Portanto, não importa como está sua caminhada agora. Se está firme, siga grato. Se está fraco, descanse na graça. Se caiu, levante-se pela misericórdia. Deus não desiste de você. Ele te ama com amor eterno, e a sua graça é suficiente hoje, amanhã e até o fim. Não somos mais escravos da culpa, nem reféns do passado. Fomos lavados, libertos, justificados. Temos um novo nome, uma nova identidade, um novo propósito. E agora, como filhos redimidos, somos chamados a viver de forma digna desse amor que nos alcançou. Efésios 4:1 nos exorta: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O chamado é para viver uma vida marcada pela graça, uma vida que reflete o caráter de Cristo. Isso se manifesta em atitudes de perdão, humildade, generosidade, compaixão. Não como imposição religiosa, mas como resposta natural de um coração transformado. A graça muda o modo como nos enxergamos.
não mais como indignos, mas como perdoados. A misericórdia muda o modo como enxergamos os outros, não mais como inimigos, mas como almas que também precisam de amor. E mais do que isso, somos mensageiros dessa graça. O mundo precisa daquilo que recebemos. Em tempos de ódio, julgamento e dureza, a graça é um bálsamo. A misericórdia é um sinal de Deus ainda agindo. Cada cristão é um embaixador do reino, um reflexo da luz de Cristo, uma carta viva da bondade divina. Como está escrito em 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. O mundo está sedento por algo que cure, que acolha, que restaure. E a graça de Deus, manifestada em Cristo e encarnada em nós, é essa resposta. Não guarde isso só para si. Viva de forma que cada palavra, cada gesto, cada atitude seja um testemunho do amor que te alcançou. A graça e a misericórdia não são apenas o início da jornada. Elas são a jornada inteira. Caminhe nelas. Descanse nelas. Espalhe-as onde quer que for. E nunca se esqueça, você é profundamente amado por um Deus gracioso e infinitamente misericordioso. Oremos ao Senhor. Deus, te louvamos pela tua maravilhosa graça e pela tua misericórdia que se renovam a cada manhã. Obrigado por nos amar mesmo quando não merecemos, por nos perdoar quando caímos e nos levantar com teu amor. Que cada pessoa que ouviu este estudo seja tocada no mais profundo do coração. Que a verdade da tua graça produza arrependimento, transformação, esperança e vida. Ensina-nos a viver como filhos da graça, a estender a misericórdia ao próximo e a refletir teu caráter em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, nosso Salvador e expressão perfeita da graça e da misericórdia, oramos. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela tua graça, Senhor. Compartilhe este estudo com alguém que precisa conhecer o amor de Deus. E nunca se esqueça, você é amado, perdoado e chamado para viver em graça.